Seu nome? Pedro Henrique, professor de Geografia. Ok. Então, Pedro Henrique Dias, por que você escolheu essa profissão? Olha, cara, esse negócio de escolha de profissão é uma coisa muito complexa, porque a gente tem que fazer essa escolha enquanto está muito jovem ainda e às vezes a gente não tem os conhecimentos de mundo necessários para fazer uma escolha que mais nos agrade. Eu posso contar da minha história. Eu era cadete, né? Eu era cadete da Força Aérea e eu me desliguei da Força Aérea. É uma coisa que teoricamente é muito estável, né? E eu saí com o pretexto de fazer direito, porque eu sempre gostei muito de política. E aí no cursinho pré-vestibular, eu tive um professor de geografia, né? Entrou um cara para dar uma aula de geografia, substituindo um professor de matemática, e eu troquei 15 minutos de conversa com ele e decidi ali que eu ia ser geógrafo. Então foi uma escolha assim, meio que momentânea, repentina. Os 15 minutos mais importantes. Né? Foram 15 minutos que definiram a minha vida por causa de uma conversa de um professor que eu nem sei o nome, que nem era o meu professor, ele estava substituindo um professor de matemática. Eu troquei 15 minutos de ideia com ele e falei, cara, vou virar professor vou fazer geografia. Ok. E outra coisa, como que foi o período para você se formar em geografia? Então, a graduação de geografia, né, vamos lá, para você ser geógrafo, você pode fazer 3 cursos, né? Pode fazer a licenciatura em geografia, que é para você dar aula. Você pode fazer o bacharelado em geografia, que aí já não é para você atuar em escola, é para você atuar em empresa, você atuar fazendo mapeamento, referenciamento cartográfico, né? E você pode fazer os dois, licenciatura e bacharelado. No caso, eu fiz só licenciatura, então eu só posso atuar dando aula, né? E sempre foi o campo que me interessou, dar aula. Eu nunca fui tão interessado pelo bacharelado, mas é legal vocês ficarem cientes que tem também essa possibilidade de, por exemplo, você ir para o campo, fazer mapas, trabalhar para empresas. A geografia é muito mais ampla que a parte da geografia escolar. Eu não conheço tanto essa área porque eu não fiz, mas ela é muito mais ampla. Ok, trocando aqui. Olá, bom dia. Bom dia. Gostaria de fazer 2 perguntas também. A primeira, quais são os maiores desafios seus na profissão? Olha, gente, eu acho que o grande desafio do professor atualmente é que o bom professor, ele vai querer ganhar ele vai querer ganhar um valor mensal igual às profissões que nós estudamos, né, na mesma proporção. Então, o bom professor, ele não vai se sujeitar a ganhar menos do que um engenheiro, ele não vai se sujeitar a ganhar menos, uma distância tão diferente de outras profissões. E para isso, para a gente ganhar bastante, a gente tem que trabalhar bastante, né? Por exemplo, ano passado eu trabalhava em 5 instituições diferentes de ensino. Esse ano eu diminuí um pouquinho, mas eu ainda trabalho em 4. Então eu acho que a grande dificuldade atual da licenciatura, de ser professor, é que para ter um salário bom, você tem que ter uma carga horária de trabalho muito grande, a não ser que você esteja numa instituição federal, né, numa universidade federal ou numa escola federal. Enfim, eu acho que essa é a maior dificuldade. Quais são os seus planos para o futuro? Olha, os meus planos para o futuro continuam sendo os mesmos planos de quando eu escolhi ser geógrafo, professor de geografia lá atrás. Eu tenho um objetivo de me tornar professor. Não sei se daqui a 3 anos eu vou continuar com esse objetivo, né? Mas até então eu mantenho esse objetivo, que é de me tornar professor universitário, dar aula em faculdade, né? Eu acabei o meu mestrado, eu quero entrar no doutorado para virar professor universitário, mas também não é uma coisa que assim eu boto como seja
que eu não coloco como sendo uma coisa imprescindível, que com certeza tem que ser isso. Não, eu não penso dessa forma, mas eu ainda tenho essa pretensão de dar aula em faculdade em algum momento da minha vida. Não como um sonho fechado e absoluto, mas ainda é um sonho. Obrigado pela entrevista. De nada. Muito Valeu. obrigada. Falou. Tá bom?